Amanhã vais casar-te, mas não escolheste o teu parceiro. Os teus pais venderam-te aos 12 anos para fechar um acordo comercial. A tua noite de núpcias será um espetáculo público, onde os convidados literalmente te verão a entrar na cama. E se conseguires sobreviver ao parto traumático, que quase de certeza virá a seguir, parabéns! Tens 50% de probabilidade de o teu marido não te matar legalmente. Bem-vindo ao casamento medieval, onde, até que a morte os separe, nem era uma promessa romântica, mas sim um aviso muito literal. Achas que a tua vida amorosa é complicada? Imagina viver numa época em que o teu pai podia vender-te ao melhor licitante antes de aprenderes a escrever o teu nome, onde a tua noite de núpcias tinha público, onde engravidar era como jogar a roleta russa e divorciar-se, tão provável como voar à lua. Quando terminares de ouvir esta história, vais agradecer por cada aplicação de encontros moderna, porque o que os nossos antepassados viveram em nome do amor foi mais uma sentença do que uma celebração. Casamentos infantis, a moeda de troca da nobreza. Comecemos com Margaret Beaufort. Viveu no final da Idade Média e foi mãe da dinastia Tudor. Aos 6 anos, os seus tutores casaram-na com John de la Pole, no que foi basicamente uma transação imobiliária. Margaret nem sequer reconheceu esse casamento. Era literalmente demasiado jovem para entender o que estava a acontecer, mas os adultos sabiam. Queriam assegurar o controle sobre a sua enorme herança. 3 anos depois, quando o panorama político mudou, dissolveram esse casamento como se nunca tivesse existido e venderam-na outra vez, desta vez a Edmund Tudor, de 24 anos. Margaret tinha 12. Agora, a situação piora. Embora a lei medieval permitisse tecnicamente o casamento a essa idade, existia uma norma não escrita. Era preciso esperar até que a rapariga completasse 14 anos antes de consumar o casamento. Edmund não quis esperar. Em poucos meses, Margaret estava grávida. Uma criança grávida de um homem com o dobro da sua idade. Mas a história de Margaret não foi única. Vejamos Isabel de Valois, filha do rei de França. Em 1396, casaram-na com o rei Ricardo II de Inglaterra. Isabel tinha 6 anos e 5 dias. O seu dote incluía bonecas e móveis em miniatura. O contrato estipulava que o casamento lhe seria consumado até que ela completasse 12 anos. Mesmo para os padrões medievais, isto era escandaloso. E estas uniões não eram romances que corriam mal, eram acordos de negócios frios e calculados. Os pais medievais não eram monstros, agiam dentro de um sistema que tratava os filhos, especialmente as filhas, como ativos econômicos. Uma rapariga com terras e títulos era como um bilhete de lotaria que tinha de ser trocado o mais rápido possível, antes que uma guerra, uma peste ou uma mudança política arruinasse a fortuna familiar. Por isso, as vendiam tão jovens. O mais perturbador é que tudo isto era perfeitamente legal e socialmente aceite entre a nobreza. A igreja tinha regras sobre as idades mínimas para consumar o casamento, mas raramente as aplicava se houvesse política ou dinheiro envolvido. Na prática, o ouro falava mais alto que a moral. Mas também é preciso fazer uma pausa para ver o outro lado da história. Enquanto estas atrocidades aconteciam entre a elite, a maioria da população, camponeses e classe média, casava-se muito mais tarde, no final da adolescência ou no início dos 20 anos. Estes casamentos infantis eram um problema de ricos, um problema criado pelo excesso de poder e riqueza. Ainda assim, para raparigas como Margaret ou Isabel, a infância terminava no dia em que alguém decidia que a sua herança valia mais do que a sua inocência. E o pior é que isso era apenas o começo do seu pesadelo.
a noite de núpcias. Uma humilhação pública. Falemos agora da noite de núpcias, essa tradição medieval que se tornou uma humilhação pública. Imagina uma cerimônia tão intrusiva que faz qualquer reality show parecer respeitoso. Após o banquete, os convidados acompanhavam os noivos ao quarto, não para se despedirem, mas para participar. As mulheres levavam a noiva, despiam-na, penteavam-lhe o cabelo e metiam-na na cama, dando-lhe conselhos sobre o que ia acontecer. Os homens faziam o mesmo com o noivo, depois levavam-no ao quarto e garantiam que ele se deitava na cama com a sua nova esposa. Um sacerdote abençoava a cama nupcial. Depois vinha o jogo das meias. Damas e cavalheiros de honra lançavam as meias do casal. Se uma meia acertasse, o lançador seria o próximo a casar-se, algo como praticar tiro ao alvo com roupa interior. E aqui é onde tudo se torna realmente desconfortável. Em casamentos reais ou entre nobres importantes, havia testemunhas que ficavam por perto para garantir que a união era consumada. Não presenciavam o ato diretamente, até os medievais tinham limites, mas esperavam do lado de fora para ver provas do que tinha acontecido. Margaret de York casou-se com Carlos, o Temerário, Duque da Borgonha, em 1469. A pressão para consumar era enorme, porque se não o fizessem, o casamento podia ser anulado, e todos os acordos políticos desmoronariam. E isto nem era uma raridade. Numa época em que o casamento era, acima de tudo, um contrato econômico e legal, consumá-lo era o que o tornava válido. Sem isso, nem havia direitos de herança, nem alianças, nem filhos legítimos. Embora nem todos os casamentos tivessem estas cerimônias, na realidade eram mais comuns entre nobres e reis. O campesinato costumava ter celebrações mais modestas. Em alguns lugares, o ritual era simbólico. Escoltavam o casal ao quarto e retiravam-se com bênçãos. Noutros, como em certas zonas escandinavas, a cerimônia de cama era obrigatória por lei, para validar a união. Até a realeza acabou por se cansar desta prática. O rei Carlos I de Inglaterra recusou-se a participar e fechou a porta do seu quarto. Ainda assim, o costume manteve-se durante séculos em vários estratos sociais. Para raparigas, como Isabel de Valois, este rito era um aviso. Aos 6 anos, vestida com bonecas e brinquedos, teve de passar por este ritual, sabendo que agora pertencia a outro. O que deveria ser um momento íntimo e privado tornou-se um espetáculo de controlo, poder e vigilância. Uma maneira pública de lembrar às mulheres que já não eram pessoas, mas sim propriedade legal. E se achavas que isso era o pior, espera para ouvir sobre o parto. Parto. Uma sentença de morte em potencial. Se pensavas que a noite de núpcias era o ponto mais baixo, prepara-te. Porque na Idade Média, o verdadeiro inferno para as mulheres começava com a gravidez. Dar à luz nem era uma bênção, era uma sentença de morte em potencial. Cada vez que uma mulher medieval ficava grávida, jogava a roleta russa com a sua vida. Voltemos a Margaret Beaufort. Já grávida aos 12 anos, sofreu o inimaginável. O seu marido, Edmund Tudor, morreu de peste quando ela estava com 7 meses de gestação. Margaret, ainda uma criança, teve de empreender uma perigosa viagem invernal até ao castelo de Pembroke com o seu corpo pequeno e frágil, prestes a dar à luz. A 28 de janeiro de 1457, entrou em trabalho de parto. O seu confessor, o bispo John Fisher, documentou o acontecimento como um milagre. Disse que era espantoso que um bebê pudesse nascer de uma pessoa tão pequena. O que na realidade queria dizer era que ninguém esperava que ela sobrevivesse. O parto foi tão traumático que, embora Margaret se tenha casado mais 2 vezes, nunca mais teve filhos. O seu corpo ficou danificado de forma permanente. Uma única experiência de parto
deixou-a estéril. Esse foi o preço por ter sido esposa aos 12 anos, e não foi a única. Os números medievais são assustadores. Aproximadamente 1 em cada 3 mulheres morria durante o parto ou nos dias seguintes por complicações. Cada gravidez era uma aposta. Mas não só a biologia era o problema. A medicina medieval piorava tudo. As práticas incluíam sangrias durante o trabalho de parto. Sim, há mulheres que já estavam a perder sangue, faziam-nas perder mais. As cadeiras de parto eram instrumentos de tortura, desenhadas para acelerar o processo, mas causavam mais danos do que ajuda. Mesmo as mulheres nobres, que teoricamente tinham acesso aos melhores cuidados, morriam com frequência. Isabel de Aragão morreu aos 18 anos após dias de parto doloroso. Tinha à sua disposição os melhores remédios herbais, médicos e rezas. Nada foi suficiente. A ideia era clara, não importava quantos recursos tivesses. Se eras mulher e estavas grávida, estavas em perigo mortal, e não era um evento único. Esperava-se que as mulheres nobres engravidassem uma e outra vez até morrerem ou chegarem à menopausa. Leonor da Aquitânia, considerada uma das mulheres mais poderosas da sua época, sobreviveu a 10 gravidezes, 10 oportunidades de morrer. Outras mulheres enfrentavam entre 8 e 15 gravidezes na sua vida. Era um ciclo interminável: engravidar, parir, recuperar-se, sobrevivesses e começar de novo. O corpo simplesmente não conseguia resistir a tanto. E tudo isto não era uma opção, era uma obrigação. A função principal de uma esposa nobre era produzir herdeiros, preferencialmente homens. Se não o fizesse, era vista como um fracasso, e a culpa era sempre da mulher. Hoje sabemos que os problemas de fertilidade afetam homens e mulheres por igual. Na Idade Média, a culpa era 100% feminina. E se não podias dar filhos, nem só te abandonavam, podia ser substituída, anulada ou pior. Se conseguisse sobreviver a múltiplos partos, o teu corpo ficava destroçado. Órgãos prolapsados, músculos rasgados, dor crônica era o custo aceite por cumprir o teu dever. E muitas nem sequer tinham o consolo de uma idade adulta plena. Margaret Beaufort tinha 13 anos, Isabel de Aragão 18. A maioria eram apenas adolescentes, não tinham terminado de crescer e já se esperava que suportassem gravidezes que as podiam matar. A vida doméstica, controlo e violência legal. Suponhamos que sobreviveste à infância, ao casamento, à gravidez. Ainda te restava o marido. Em muitos casos, um homem com poder legal para te controlar, castigar e até matar. As leis medievais permitiam aos maridos exercer o que chamavam de castigo razoável sobre as suas esposas, e a definição de razoável era perigosamente ambígua. Havia casos em que os juízes aceitavam que um homem batesse na sua mulher com um pau, desde que o pau não fosse mais grosso que o seu polegar. Assim nasceu o conceito da regra do polegar. Mas vamos ao exemplo mais brutal de todos, Henrique VIII de Inglaterra. Embora tenha vivido no limite da Idade Média e do Renascimento, as suas ações refletem o pior das leis matrimoniais medievais. Quando as suas esposas lhe davam filhos varões, nem se contentava em divorciar-se, executava-as. A Ana Bolena acusou-a de adultério, incesto e traição. As provas eram frágeis, mas não importava. No sistema medieval, o adultério feminino na realeza era considerado traição, porque punha em perigo a linha sucessória, e a traição pagava-se com a vida. Ana foi decapitada em 1536, após um julgamento que foi pouco mais que um circo legal. Catherine Howard teve a mesma sorte. Tinha cerca de 19 anos quando foi executada por suposta infidelidade. Para Henrique, a lei era um instrumento. Se não lhe servias, eliminava-te.
E o mais assustador, não estava a fazer nada ilegal, apenas a usar as leis tal como estavam escritas. Leonor Cobham, duquesa de Gloucester, foi presa e torturada com o aval do seu marido simplesmente porque se tornou politicamente incômoda. E se por alguma razão querias divorciar-te, boa sorte. A Igreja Católica controlava o casamento. O divórcio não existia, só se podia conseguir uma anulação. E para isso, era preciso provar que o casamento nunca foi válido. Isso significava demonstrar que nunca se consumou. Como se fazia isso? Através de exames físicos humilhantes para verificar a virgindade. E mesmo que conseguisses essa prova, o processo era caro e lento. Para aí a maioria das mulheres era impossível. Uma mulher casada não tinha direitos, não podia ter propriedades, nem assinar contratos, nem testemunhar num julgamento sem a permissão do seu marido. Se ele decidisse trancá-la, podia fazê-lo. Se quisesse deixá-la sem um tostão, também. E se desejasse vê-la morta, bastava acusá-la de adultério, heresia ou bruxaria. As provas não eram necessárias, bastava ter poder. E o mais aterrador, muitas sabiam exatamente o que estavam a aceitar. Sabiam que, ao casarem-se, perdiam a sua autonomia, mas não tinham outra opção. Uma mulher solteira tinha ainda menos hipóteses de sobreviver nesse mundo. Assim, aceitavam o que o sistema oferecia, mesmo que isso significasse viver sem direitos, mesmo que isso significasse morrer. A economia do casamento, a noiva como mercadoria. Falemos agora da parte mais brutal e impiedosa do casamento medieval, o dinheiro, porque naquela época, casar-se nem era uma questão de amor, nem de romance, nem de felicidade. Era uma transação econômica, uma operação financeira entre duas famílias. E a noiva, por mais cru que soe, era tanto o produto como o pagamento. Tudo começava com o dote. A família da noiva devia entregar uma soma importante, fossem dinheiro, terras, joias ou promessas políticas, à família do noivo. Não se tratava de uma oferta simbólica, era o preço a pagar para que a sua filha fosse aceite no outro lar. Se não pudessem pagá-la, a filha ficava excluída do casamento, condenada a uma vida de vergonha, pobreza ou reclusão num convento. E não estamos a falar de pequenas quantias. Alguns dotes equivaleriam hoje a centenas de milhares de euros. As famílias ricas, para manter ou melhorar o seu estatuto, viam-se obrigadas a endividar-se até ao pescoço, por vezes durante gerações, tudo para poderem colocar as suas filhas em casamentos que assegurassem a continuidade dos seus apelidos, terras e privilégios. Mas a história nem acaba aqui. Uma vez que o dote era pago e a filha entregue, essa fortuna já nem lhe pertencia, nem a ela, nem a sua família. Tudo passava para as mãos do marido. Mesmo os seus pertences pessoais, como roupa, joias ou mobiliário, ficavam sob o controle do seu marido. Legalmente, a esposa deixava de existir como entidade individual. Passava de propriedade do pai à propriedade do marido. E se esse marido morresse, a situação não melhorava. As leis de herança favoreciam quase exclusivamente os varões. Os bens do falecido passavam para o filho, para o irmão ou até para um primo, mas raramente para a esposa. Muitas mulheres ficavam viúvas e pobres ao mesmo tempo, literalmente desamparadas, sem recursos, sem casa, sem qualquer tipo de apoio legal ou econômico. A sua única saída era casar-se de novo o mais rápido possível, não por amor, por sobrevivência. Algumas casavam-se 5 ou 6 vezes ao longo da sua vida, na esperança de encontrar um homem que nem as deixasse na ruína. Outras ingressavam em conventos, não por fé ou devoção, mas porque era a única alternativa à miséria. Em muitos casos,
Essas viúvas tinham filhos pequenos que também ficavam desprotegidos, obrigados a depender de outros familiares ou a mendigar apoio da igreja. O mais irônico é que todo este sofrimento não garantia nada. As famílias podiam hipotecar o seu futuro inteiro para pagar um dote e ainda assim ver a sua filha presa num casamento miserável. Se o marido se revelasse um homem violento, abusivo ou negligente, a família não podia fazer nada. A lei não lhes dava ferramentas para intervir. O dote já tinha sido pago. A filha era legalmente uma estranha, uma prisioneira do seu próprio casamento. Em alguns casos, as mulheres conseguiam desafiar este sistema. Margaret Beaufort, por exemplo, após uma infância traumática e um casamento forçado, conseguiu recuperar parte do seu poder e da sua fortuna através de uma administração cuidadosa. Tornou-se uma das mulheres mais influentes de Inglaterra. Mas histórias como a sua eram excepcionais. A maioria das mulheres nem sequer conseguia ler os documentos legais que selavam o seu destino. O mais assustador era a falta total de alternativas. Uma mulher que não se casava ficava à margem de tudo. Não podia herdar, não podia participar na vida social ou política e vivia sob a constante ameaça da pobreza absoluta. Não era livre, era invisível. Assim, quando uma família enfrentava a decisão de casar a sua filha, nem o fazia por egoísmo, fazia-o por desespero. Sabiam que entregá-la, mesmo que lhes custasse tudo o que tinham, era a sua única oportunidade de a proteger, de lhe assegurar um teto, uma posição, uma mínima estabilidade, mesmo que isso implicasse condená-la a uma vida de submissão, risco e dor. E essa é a parte mais cruel de tudo. O casamento medieval não era uma celebração, era uma transação econômica com consequências humanas devastadoras. Era um contrato em que a noiva era a mercadoria, a família, o negociador e o marido, o novo dono. O amor, a felicidade ou a compatibilidade não faziam parte do acordo. O que importava era o preço. No final, muitas famílias ficavam arruinadas, muitas filhas destruídas e muitos casamentos convertidos em prisões sem escapatória. Porque, embora a cerimônia tivesse flores, música e bênçãos, o casamento na Idade Média era, em essência, uma operação comercial, uma compra e venda legalizada, um sistema que tratava as mulheres como objetos de troca e os homens como proprietários do seu destino. E isso não foi há milênios, foi há apenas alguns séculos, num continente que hoje se orgulha de liberdade e direitos, mas que durante séculos vendeu as suas filhas ao melhor licitante. Tudo por um apelido, uma propriedade ou um pouco mais de poder